Juntamos as mãos, palma com palma, fazemos uma reverência, aí movimenta um pouco o corpo, saindo da imobilidade. Quem precisar, descruza as pernas. Espero que vocês estejam bem. Hoje, não sei porquê, me deu vontade de ler algo que não dando continuidade ao livro do Thich Nhat Hanh, que é o que a gente vem lendo, né? Já faz um tempo. Nuvens Brancas, Velho Caminho, seguindo as pegadas de Buda. Hoje me deu vontade de ler o livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, Histórias Lindas de Morrer. Um capítulo, uma das histórias que ela conta, não sei se alguém conhece, já ouviu, se alguém não conhece, na realidade, a doutora Ana Cláudia, ela é uma médica geriatra que depois fez especialização em cuidados paliativos, e ela escreveu, esse é o segundo livro dela, o primeiro livro é Morrer, um dia que vale a pena ser vivido, né? E esse Histórias Lindas de Morrer. PH chegou ao hospice um pouco confuso, mas toda a desorientação desapareceu por alguns minutos quando perguntei a ele se ele era casado. Um sorriso leve, com alguma alegria e muita preocupação, se desenhou em seu rosto. Sim, doutora, sou casado há 61 anos. Eu via na ficha dele que ele tinha 81, portanto, se casara aos 20, calculei. E tem alguma coisa preocupando o senhor? Tem, a minha esposa. A esposa, 3 anos mais nova do que o marido, apresentava um quadro de demência por doença de Alzheimer fazia 8 anos. O casal tinha 2 filhas e 4 netos adolescentes, mas PH era o principal cuidador da mulher. E vinha sendo um cuidador extraordinário, atento e compassivo, até que ele próprio adoeceu. Começou com um quadro de emagrecimento rápido, acompanhado de dor nas costas, e, por fim, uma tonalidade amarelada, cobrindo-lhe a pele fina. No pronto-socorro particular, onde primeiro o atenderam, depois de uma batelada de exames pouco conclusivos, decidiu-se que era o caso de consultar um gastroenterologista. Mas a tal consulta com o especialista nunca era marcada, prolongando o sofrimento de PH e a angústia da família. Um dia, penalizadas com a dor do pai, as filhas resolveram levá-lo ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde PH foi internado e submetido a novos exames. A imagem resultante da tomografia mostrava um câncer de pâncreas, muito agressivo e invasivo. Pela idade do paciente, por suas condições clínicas e pela brutalidade da doença, os médicos contraindicaram a quimioterapia. Avaliado pela equipe de cuidados paliativos do hospital, PH foi encaminhado para o hospice. Parecia menos preocupado com a própria doença do que com o destino da esposa, que fora levada para a casa de uma das filhas.
É muito tranquila de ser cuidada, me explicou ele, lúcido e calmo, como se precisasse transmitir uma mensagem muito importante antes de mergulhar novamente na desorientação característica da doença. Mas é muito dependente de mim. Como vai ser a vida dela agora que estou aqui? Tentei tranquilizá-lo, dizendo que a esposa estava bem na casa da filha e que agora cuidaríamos dele, para que também se sentisse melhor. Submetido a cuidados paliativos exclusivos, ele evoluiu bem. Em poucos dias superou a confusão mental e viu-se livre da dor. Começou a interagir com a equipe do hospital, passou a se alimentar melhor e a frequentar as sessões de fisioterapia. Milagres do hospice. Porém, sabíamos que a doença era inclemente e de avanço rápido. Aquele bem-estar não duraria, mas tínhamos recursos para atenuar os sintomas e ajudá-lo no final da vida. Enquanto isso, sob o cuidado das filhas, A revelou-se uma paciente agitada. Mesmo com as memórias enevoadas pelo Alzheimer, sentia a falta do companheiro da vida inteira. As filhas vieram falar conosco. Sabiam que havia uma casa de repouso anexa ao hospice. Será que poderiam internar a mãe ali, pagando as despesas todas, de maneira a permitir que ficasse perto de PH? Era possível e assim foi feito. PH não cabia em si de felicidade quando lhe dissemos que a esposa estaria a poucos passos de distância dele. Nos primeiros dias, o casal passeava pelos jardins e participava das atividades do hospice como namorados, de braços dados e sorrindo um para o outro. Ouviam música e conversavam em voz baixa. Dava gosto ver os dois. Residentes os vigiavam de olhos brilhantes. Estagiários disputavam a rotina de cuidados do casal. Era lindo e inspirador vê-los juntos. Até o fim de tarde, em que após a partida de A para a casa de repouso, PH entrou em agonia. Nesta etapa que chamamos de dissolução do ar, a pessoa respira mal, às vezes rápido demais, outras vezes devagar demais, entremeando pausas e respirações profundas. Era previsto, mas é sempre uma experiência de intensidade absoluta para um médico. Quem veio me avisar foi uma jovem médica residente que cursava especialização em cuidados paliativos. Era seu segundo dia no hospice. Ela entrou desesperada na minha sala, relatou o que estava acontecendo e confidenciou. Tenho muita dificuldade em não chorar, doutora. Eu me emociono muito. Não se preocupe, procurei reconfortá-la. Não tem problema se você se emocionar. A gente vai conduzir seu processo de adaptação da melhor maneira possível. Fomos juntas até o quarto de PH. Monitorei o quadro e mediquei-o para que respirasse melhor. Fiquei ao lado dele até que a respiração se normalizasse. Mensagem na caixa postal do celular. É uma enfermeira da casa de repouso. Doutora, Dona Ana está impossível aqui. Ela quer subir para ver o senhor PH. Quer ir de qualquer jeito. Respondi, pode trazer, Dona A. É a despedida. Tentei me preparar para o imponderável. Paciente demenciada vem se despedir do marido agonizante. Tudo podia acontecer. A jovem estagiária ao meu lado estava pálida. Vamos presenciar isso juntas, falei apertando-lhe a mão. Uma vez que alcançou seu objetivo de ver o marido, Dona A
mostrou-se extremamente calma. Entrou no quarto senhora de seus movimentos e decisões e pegou a mão do marido entre as suas. Nos olhos dela, apenas verdade e ternura. Ah, meu amor, está tudo bem, tudo bem. Falava baixinho, acariciando o rosto cansado e agônico dele. Pode ir tranquilo, meu amor, que tudo vai ficar bem aqui. Mas quando chegar lá, avisa que precisa voltar logo para me buscar, porque estou pronta para ir. Ao meu lado, a estagiária começou a chorar. Eu também. Tinha colocado uma caixa de lenços de papel ao lado da cama, pensando em A, mas quem fez uso dela fui eu. Nos livros de medicina, pessoas demenciadas são descritas como incapazes de compreender o que acontece ao seu redor. No entanto, ali, diante de nossos olhos, A claramente dizia adeus a PH. Mas, quando percebeu que eu estava chorando, soltou a mão do marido e me abraçou, muito emocionada. Doutora, não fique assim. Você fez tanto por ele. E depois de observar o efeito de suas palavras sobre mim, praticamente nulo, pois eu continuava a chorar, olha como ele está sereno. Está tudo bem, não precisa ficar assim. Então A também chorou um pouquinho e o beijou na testa. Eu, que esperava uma reação de profunda agitação, fui surpreendida com uma despedida lúcida e reconfortante para o paciente. De alguma maneira, ela sabia que ele estava morrendo. Seus neurônios, desconectados havia tantos anos, comunicaram-se em meio aos mistérios do cérebro, somente para aquele adeus. As filhas, chamadas às pressas pela equipe, chegaram a tempo de vê-lo dar um último suspiro. Recentemente tive notícias de A por uma das filhas que se mudou de São Paulo e a levou consigo. Fisicamente está bem, mas piorou muito do ponto de vista cognitivo. Nunca mais perguntou pelo marido. Quando penso nessa história, sou tomada por um sentimento de profunda gratidão. A me ensinou que o amor não fica no córtex cerebral, mas mora em outra região e desfruta de uma conexão perene, ainda que inexplicável. Afetos não são esquecidos, mesmo em um quadro de demência. Essa não é uma conclusão médica, nem filosófica, é uma conclusão empírica. A meu favor, invoco Fernando Aguzoli, um jovem estudante de Porto Alegre que abandonou a faculdade para cuidar da avó com Alzheimer. Em seu livro Quem, eu? Fernando resgata diálogos, ora hilariantes, ora enternecedores, que teve com a avó em seus últimos tempos de vida. Eles são a prova de que uma pessoa cuidada com amor corresponde a esse sentimento. Reproduzo um deles. Uma vez vovó estava no quarto tricotando. Ela me olhava por cima dos óculos. Depois de tanto me olhar com as sobrancelhas arqueadas, perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que estava pensando. Pensando em quê? Retruquei. Eu tenho netos, disse ela com muita ingenuidade. Eu fiquei doído. Chorei muito e gritei indignado que eu era seu neto. Ela então sentou ao meu lado e passou a mão na minha cabeça, dizendo que havia esquecido que tinha netos, mas não que me amava. A partir daí, ela esqueceu de mim muitas vezes.
Algumas ela me perguntava, quando o Fernando vai chegar? E quando eu respondia que era eu, ela dizia que não, que ela queria o neto dela, Fernando, que era criança. Mas o que mais me impressionava era quando ela olhava para mim rindo e dizia, que coisa engraçada, eu tenho absoluta certeza que te amo muito, mas não consigo lembrar quem é você. O Alzheimer levou muitas coisas, mas nunca aquele amor inexplicável que existia em algum lugar de vovó Nilva. E não sei por que eu quis ler esse capítulo. Ele já estava marcado porque eu usei ele para um encontro que eu faço no Einstein de medicina integrativa. Para falar um pouquinho, né, sobre como é importante a escuta para alguém que trabalha, né, com quem está doente ou quem está morrendo, como todos nós estamos, né? Hoje me deu vontade de ler porque eu tenho uma gratidão imensa pela vida da doutora Ana Cláudia. Eu acho que o fato dela existir me conforta e também porque, mais uma vez, ela foi fundamental no encaminhamento dos cuidados com o Dani, o Daniel, que é o nosso praticante, que é ilustrador, que fez a nossa imagem da Mahaprajapati. Ele foi operado hoje de novo, e graças a ela ele estava feliz. Alguém indo para uma cirurgia que não é fácil, ontem à noite. Falando com ele estava alegre na cama do hospital, porque ele conseguiu alguém que escutasse ele. É uma loucura a gente imaginar isso, né? Ela de novo na vida de alguém do nosso relacionamento, né? Ela indicou uma psicóloga para ele. E essa psicóloga abriu um leque de possibilidades para ele. E uma coisa que ele esperava há meses, um médico que ouvisse ele, que tivesse acolhida, que pudesse encaminhá-lo. Ele conseguiu em 2 dias ser internado e hoje ele foi operado de manhã. Está bem já. Já nos inscrevemos, ainda não consegui falar com ele, mas ele está bem. E aí eu fico pensando, né, o quanto a gente é surdo e cego em relação ao outro. Por que a gente se fecha tanto com verdades que não existem, que são vazias, que elas mudam no segundo seguinte, né? Então me deu vontade de ler ela. Aí eu peguei o livro e vi que eu tinha marcado 2 capítulos, né? Ao mesmo tempo ela traz essa história e hoje eu reencontrei com um cliente meu que eu apresentei um trabalho para ele hoje, e a esposa dele, que eu conheço há muitos anos, está com Alzheimer, né? E a gente conversou um pouco antes de eu apresentar o trabalho para ele sobre ela. Ele contou um pouquinho como ela está, já tem 5 anos. E essa coisa do que a gente tem como teoria, como protocolo, né? Como essas verdades que a gente sabe como acontece, e a gente não sabe nada, né? A nossa visão é muito limitada de tudo, por mais que a gente estude, por mais expert, especialista que a gente
que a gente seja em algo, né? Ou mesmo no caminho, né? A gente não sabe nada. Se a gente não tiver aberto para isso, a vida fica tão difícil, tão pesada. Enfim, me deu vontade de oferecer essa nossa noite de zazen, de prática, à doutora Ana Cláudia, a todos os médicos que, como ela, ouvem, né, que entendem qual é o seu ofício de verdade, que do outro lado tem um ser humano, né? E também de agradecer pelo Daniel, né? Que ele se recupere, né? Enfim, é isso. Achei melhor dar uma pausa seguindo as pegadas de Buda, pelo menos como o Thich Nhat Hanh as conta, mas eu vejo muito o caminho de Buda no caminho dessa médica, da doutora Ana Cláudia, que tem um caminho de muito acolhimento, né? Uma capacidade incrível, né? De ouvir, de acolher, está sempre disponível e, enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Eu não sei. Oi? Eu gostaria, sim. Pode falar. Mas aí você desbloqueia a tela para eu ver quem está... É o Mumio. Oi, Mumio. Então, boa noite. E a leitura me toca muito. Minha mãe faleceu 5 anos atrás com Alzheimer. E foi todo um processo de aprendizado muito longo e doloroso em alguns momentos. Me lembro bem de momentos em que ela deixou de me reconhecer. E eu tinha, ao chegar junto a ela, de me apresentar. Sou seu filho. Né? Mas isso sempre num ambiente de muito calor, de muita... Minha mãe era uma mulher muito bonita, muito intensa, muito alegre. Ela manteve isso ao tempo, até o fim da sua vida, né? E meu pai hoje está com 92 anos. E no caso dele, tem uma questão curiosa que eu estava pensando em como traduzir isso, porque ele está perdendo a capacidade de falar. Então, a escuta tem se tornado uma escuta de outra natureza, uma escuta do olhar. Né? Eu tenho a nítida impressão, eu falo com ele todos os dias. Eu ligo e falo, ele mora em Minas, eu estive lá no final de semana passado, mas ele não consegue mais falar muito, tem muita dificuldade na fala. Mas o fato de poder percebê-lo, e ele perceber que eu estou sem ansiedade, aguardando que ele movimente os olhos ou faça algum gesto que represente uma resposta à minha pergunta, tem sido muito reconfortante. Então, eu só queria compartilhar isso. O texto me toca de uma maneira particular em função das questões familiares. Sim, obrigada por compartilhar. Você vê, a gente está sempre com pressa, né? E você perceber o quanto é importante você esperar o tempo, né? A gente se abre para essas pequenas coisas, né? Que são as grandes coisas, eu acho, da vida, né? É sutil, mas são muito profundas, né? Como é o caminho, né? Como é o despertar do caminho, ele é profundo e sutil, ele não é apoteótico, né? As experiências do Dharma, quando a gente sente em Zazen, ela é profunda e ela é sutil, e ela não faz alarde, ela não sai aí... Enfim, ela não precisa, né, de nada mais do que aquilo que ela desperta e realiza em cada um de nós, né? Não precisa de autenticação e carimbos, né? Mas é isso aí, muito bom. Mais alguém? Eu falo porque às vezes a gente está tão nos nossos problemas pessoais, nas nossas histórias, né? Nos nossos conflitos, e muitas vezes a gente não consegue perceber que tem
tem situações tão mais complicadas do que as nossas acontecendo, né? E se a gente abrir o olhinho mais só um pouquinho, não é muito, a gente é capaz de ver isso, né? E aí a gente olha as nossas questões e fala, ah, tudo bem, isso também vai passar, né? Isso vai passar. Se eu não ficar ali remoendo, recontando, vai passar, né? E, enfim. Acho que é isso. Queria agradecer vocês. Se alguém quer mais falar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar. Amanhã a gente segue a leitura do Nuvens Brancas, tá bom? Para quem está chegando hoje, a gente segue a leitura da história de Shakyamuni Buda contada pelo mestre Zen Thich Nhat Hanh, tá bom? Então vamos colocar as mãos palma com palma e fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado